Bem, guys, what's going on? Robert for International Pulse Research, tudo bem com você? Aí mais um vídeo para vocês através da internet, dessa plataforma do YouTube. Você que tá do outro lado, don't go away, stick around. Você que tá vindo pela primeira vez, se inscreva no canal. Se não quer se inscrever, coloca um joinha aí, ou se não, fala assim, tá, eu gostei, não gostei, e a amizade continua a mesma. Você também pode entrar no nosso site www.internationalpulseresearch.com ou o DACA. Bom, pessoal, a gente sabe que a justiça no Brasil tá meio que equilibrada, a gente está acompanhando, e vocês sabem muito bem aí que existe alguns ministros do STF, muito bem, não só do TF4, mas principalmente o ministro da Justiça que está envolvido e está perdoando todo mundo aí. Ou seja, ele não está cumprindo a lei. Em qualquer país democrático, ele já teria saído fora ou sido fuzilado ou preso, não só ele, mas a sua quadrilha. Então a gente já vê aí a mídia no Brasil, principalmente a mídia convencional, ela tenta destruir a mensagem que ela própria coloca e ao mesmo tempo interpreta da mesma forma. Ou seja, eu estava vendo uma matéria hoje que fala sobre o cálculo de reparação de danos que o Lula vai ter que pagar por sair da cadeia. Ou seja, a gente sabe que depois do pedido da Lava Jato para que o ex-presidente Lula seja beneficiado com a progressão do regime, ele não quer sair, ele quer porque ele foi julgado por um processo que não existe. Você já sabe, a questão jurídica, tem a questão jurídica e tem a questão política, a gente sabe, para ir para o fechado ou para o semi-aberto. Então a discussão sobre o valor do petista, que precisa pagar para a justiça o valor de 4,9 milhões. Bom, a Operação Lava Jato, eles são, aliás não, a falcatrua Lava Jato, que a gente não pode colocar como Operação Lava Jato, ou seja, a quadrilha de Sérgio Moro, que gosta de dinheiro, e esses caras têm que ser indiciados, preso, e tem que confiscar tudo que eles tiraram do Estado brasileiro, principalmente da população mais pobre, ou seja, de cada um de nós. Então o valor foi estimado em quase 5 milhões de reais para poder deixar a cadeia. Então a defesa contesta o método de cálculo, né, que eles colocaram a inflação, mas a taxa Selic, dessa juizinha aí que também ela entrou no sistema para poder ficar lá escorada como um todo. Então Lula foi condenado a pagar 50 dias de multa, você que está do outro lado acompanhando, além das reparações dos cofres públicos. Então você tem uma alegação, você não tem direito a respirar, primeiro prende, depois julga, depois você... O Lula já foi condenado antes de sair da casa dele, na primeira prisão, lá que teve a prisão coercitiva, lá em São Bernardo do Campo. Então ele vai pagar por todos os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, do caso do apartamento triplex. Eu sei que o apartamento é em São Paulo, onde eu morava, não era em Curitiba, e aí você já deu para entender que já começou errado. O valor seria de 2,2 milhões em frente à aquisição da reforma do imóvel. Esse valor, segundo a determinação da juíza Caroline Lebos, que está aí na escora do sistema, recebe auxílio moradia, auxílio não sei o que, auxílio não sei o que, auxílio não sei o que, não contribui com a justiça, porque ela faz parte também da quadrilha. Então ela tem que, o responsável literal para poder fiscalizar o cumprimento da pena de Lula deve ser corrigido com juros. Os juros é fantástico no Brasil. Enquanto as economias mundiais têm taxa de juros a zero, do Brasil é o maior do mundo. Então Lula foi condenado ao pagamento de 35 dias de multa pelo crime de corrupção. A gente sabe a sentença também do juiz federal Moro, que estipulou a cada dia da multa correspondente a 5 salários mínimos por dia, vigente desde 2004. Eles fizeram o cálculo lá, tal, mais a multa equivalente, 3.620, no total 35 dias, mais a multa da custódia do Lula lá na superintendência, que é 126 mil, caro pra caramba, parecendo um spa, né, de 7 estrelas. Então o valor foi atualizado pela infração do período. Você vê, o chefe da quadrilha, Sérgio Moro, e seu asseclas, os clãs, estão fazendo o cálculo de tudo aquilo que ele vai ter que pagar. E o tal de Dallagnol, lá o Deitan Dallagnol, os príncipe das trevas, que aprende uma coisa na igreja e faz outra fora, presta atenção, ele estava quase bocanhando com a assinatura da outra incógnita, da outra perversa do clã, a Gabrielle Hart, assinando quase 3 bilhões para fazer uma fundação de
de instituição de caridade. Pelo contrário, a esposa do Sérgio Moro roubou 450 milhões da PAI. Você tem que estar ligado nisso. Então o Dallagnol queria fazer uma instituição, uma foundation como o Rockefeller Avon, como a Fundação Lehman, do Paulo Lehman no Brasil, para poder fazer o controle da corrupção, e os caras vendendo palestra. Até quando, gente? Até quando? Então eles fizeram o cálculo de acordo com o IPCA e teve o reajuste trimestral, para você ver como que eles são sábios, da inflação, usando pelo cálculo do reajuste do IPTU como reajuste, e fora a multa do crime de corrupção, que custa 168. Para onde que vai esse dinheiro? Será que vai para pagar juros e amortização da dívida, ou vai para os cofres públicos? Tem que ser averiguado. O chefe da quadrilha tem que ser preso, condenado e depois restituir tudo que ele roubou. Então Lula foi condenado a pagar 15 dias de multa pelo crime de lavagem de dinheiro, e o valor do dia da multa, se a gente for resumir, dá em torno de 3.620.000 reais. O total, que seria de 54.300, corrigido pelo IPCA, você que está aí, passou a ser de 54 para 72 milhões. Aliás, mil reais. Isso só é a multa, galera. Só a multa da narrativa, da indústria da delação, que se eu não for com a sua cara, eu te prendo, mas tudo bem, você pegou 20 anos, tá bom, a gente vai fazer uma reclusão, paga lá 20 milhões para minha esposa, lá 30 milhões, fala lá com o Zuco Louco, vai lá no escritório dele, endereço desse, inventa a história, e a gente abaixa a sua reclusão e você cai para baixo. Você cai para 2 anos, coloca a tornozeleira e assim vai. Então a multa, portanto, do ex-presidente deve ser de quase 250 mil reais da justiça. Então, o valor da reparação do dano fixado com a 70 chega em cerca de 2 milhões, quase 2 milhões e 500 mil reais. Também corrigido, a gente sabe que o índice usado de a correção desde 2009 pela taxa Selic estava lá quase 15%. Né? Tudo isso. Então, o presidente vai ter que pagar quase 5 milhões, segundo a Justiça Federal. Que legal, os caras já sabem tudo. Aí o próprio incompetente, protofascista, chefe da quadrilha, Sérgio Moro, não consegue descobrir onde está o cara que matou a Marielle. Nem o cara que atirou na caravana do Lula. Nem muito menos onde está o Queiroz. E agora está blindando o próprio Jair Bolsonaro, que ele sabia que é um processo sigiloso, é secret, é segredo, é sagrado, é estado governamental da retumbância da República Federativa de Curitiba. É uma hipocrisia total. Então a gente vê aí que o presidente vai ter, só no processo do triplex de Guarujá, a gente já mostrou o cálculo para você, a gente vê que tudo isso é para levantar a hipótese de que realmente ele tem culpa no cartório. Onde foi que nós chegamos? E o próprio ministro, superministro Sérgio Moro, não consegue desatar quem foi Queiroz, não consegue desvincular tudo isso que a família Bolsonaro está aí. Por quê? Porque ele tem um certo interesse, ou seja, um interesse próprio de poder continuar dizendo uma coisa e fazendo uma outra coisa. Essa é a retórica. Gente, até quando, gente? Até quando nós vamos respirar esse colui? Até quando? A Operação Lava Jato, ela nunca foi uma operação presta atenção, para acabar com a corrupção no país. O que o Sérgio Moro gastou, nós pagamos por dia de juros e amortização da dívida. Só para você ter uma ideia. O que nós pagamos por dia para verdadeira corrupção, que não é corrupção passiva, a da dívida. E ele nunca investigou o Banco Central, o Ministério da Fazenda. Tá pegando os gatos pingados, pegou lá o supervisor, pegou lá o cara da Receita, mas esqueceu do PSDB, da cambada todinha, começando por Serra, que desovava no PSDB, a Privataria Tucana. Vocês lembram disso? E do próprio Aécio, todo mundo que está envolvido aí. E o habeas corpus sai. Tudo que vai para o TF4, que também encheu o nariz de dinheiro, para não falar outra coisa,
dessa quadrilha, Thompson Flores, o Barroso, Dallagnol, essa quadrilha que tá aí, Gabriela Hart, a Lebos que tá aí, enfim. É uma quadrilha, gente. Somente nós, através de uma revolução, com empoderamento popular, nós vamos quebrar essa disruptura. Quando o povo sair adiante, em único sentido, sentimento, bater de frente lá com o STF, eles vão gelar, porque a gente vai colocar os 3 poderes abaixo. Isso não é uma utopia, novela das 8, nem Hollywood que está aqui próximo. Filme de Hollywood que está aqui próximo. Somente isso. Nós estamos vivendo um protofascismo. O Brasil é um laboratório de tudo isso que vocês estão careca de ouvir sempre. Por que eu repito, gente? Porque nós estamos num ciclo. Da mesma forma que o capital global, ele está se reciclando, ele precisa de ajuste para continuar mantendo os rentistas e pagando o déficit norte-americano, os países que estão atrelados, nós vamos continuar batendo na mesma tecla. Nós precisamos instrumentar a população como um todo. Somente dessa forma, gente, a gente vai conseguir chegar adiante. O nosso projeto ele é gigante. Muita gente fala, vocês nunca vão conseguir. Se você quer esse país dessa forma para você, você está completamente errado. Se você não se manifestar e mudar, quando nós mudarmos, eles vão gelar, gente. Vamos gelar. Nós temos que lutar para que a gente possa instrumentalizar a classe trabalhadora, para que a gente possa travar a batalha de informação. O discurso tem que entrar em pauta para que a gente possa ajudar o povo a construir essa política que está aí sobressaindo. Nós precisamos quebrar essa pauperização contra a classe trabalhadora. Eu sei que às vezes é difícil, mas a gente está vendo que o Estado Democrático de Direito não tem poder absolutamente para nada, porque nós estamos vendo a quebra de disruptura de tudo que está acontecendo, Equador, Peru, na América do Sul, Honduras, México, Nicarágua, tudo que está acontecendo, Venezuela, Argentina, tudo para pagar o déficit norte-americano. Eu estou aqui 24 anos, eu sei o que eu estou falando. Para a gente quebrar essa empatia desse pré-colonismo que está estabelecido no Brasil, dessas questões identitárias, somente nós se unindo em único sentido e sentimento. Daqui a pouco a gente volta com mais. Quem quiser ouvir, ouça. Quem quiser escutar, escute. Um grande abraço. Até mais.